Olá, eu sou a Michele. E eu sou o Zizo. E você está ouvindo o Mentes Divergentes, um podcast para mostrar que para ter uma mente divergente, você não precisa ser necessariamente neurodivergente. Olá, pessoal! Estamos de volta a mais um episódio do Mentes Divergentes. Nos últimos episódios, nós estávamos falando sobre relacionamento. Então, o anterior e o outro anterior estávamos trazendo esse tema, né, Zizo? E agora nós vamos falar sobre relacionamento, mas com foco na amizade. Como é que fica essa questão do esclarecimento do diagnóstico? Qual a importância do esclarecimento do diagnóstico? Quando que ele vem? Quando que se sente confortável para trazer ou não? Quando que pode favorecer ou não a essa construção de uma amizade significativa ou das relações sociais que estejam mais próximas, que não são as relações afetivas, mas que são de convívios mais próximos? A gente estava falando no finalzinho do episódio anterior, de que toda relação é um contrato e que a gente estabelece as regras, e aí você fez aquela pergunta. Mas e na amizade, que a coisa é mais fluida, como que fica esse negócio de estabelecer essa relação e aí a questão do diagnóstico? Esse é um ponto muito complicado, né? Principalmente para os autistas adolescentes que eu conheço. Todos têm esse receio. A gente na adolescência tem esse medo horrível, esse desespero de ser aceito, ou de ser zoado e não sei o quê. E aí vem aquela coisa, e se eu viro e falo que eu sou autista? Né? Será que vai afastar ou vai aproximar? Né? E o que eu sempre respondo é, você já é autista. Você não vai virar autista quando você fala para as pessoas. Mas também sei que existe um preconceito. Você tem que estar preparado. Agora, o autismo é um nome para quem você é, para esse lado seu, né? Não quem você é, mas para esse lado seu. Então, eu acho que sempre é enriquecedor você colocar a sua condição, é claro que não em relações superficiais. Não vou chegar pro vendedor da loja e falar, viu, eu queria comprar um celular novo, porque como eu sou autista, tipo... Se não é relevante... Não é relevante, não preciso dizer isso, entendeu? Mas às vezes já tive situação disso, por exemplo, de aula e falar, olha, professor, como eu sou autista, vai um pouco mais devagar, porque eu não estou entendendo nada. Não é que eu não estava entendendo, mas tipo, o cara é muito aceleradão, aí eu... É muita pista sensorial junto com a informação. Exato. Isso dava... Bom, nem vou falar, porque só essa aula, esse professor, o negócio dava um episódio só de falar, mas não vou falar disso. Mas enfim... Então é óbvio que quando vai se estabelecendo uma relação, as pessoas percebem. Então eu acho importante, porque quando você fala do seu diagnóstico, você fala das principais características, né? É aquele tripé do autismo, né? Que a gente, dificuldade de comunicação, dificuldade social e comportamentos repetitivos e... Estereotipados, isso. Então... As pessoas percebem isso, que você tem aquelas manias. Então você dá nome, e isso facilita, né? Quando você chega, o pessoal tá lá naquela agitação, e você fala assim, deu pra mim. Se você fala do seu diagnóstico, você não passa por mal educado. Agora, se as pessoas não sabem, falam, nossa, meu cara estranho, no meio da festa o cara fechou a cara e foi embora, né? E tem aqueles memes do Cillian Murphy, que ele rindo aí, como tá a minha bateria social, não sei se vocês já viram. Já vi. Até uma hora que ele tá ótimo. Mas isso daí, assim, as pessoas, principalmente o autismo, compartilham muito, porque é muito a gente. Você tá ali, você tá gostando, até saindo num outro episódio, perguntou, mas como é? Eu falo, é aquilo, é esse paradoxo do autismo. Eu tô gostando, mas eu canso. E chega uma hora que eu não aguento mais aquilo, eu quero me livrar. Entendeu? Então, assim, se eu falo na amizade do meu diagnóstico, eu corto o caminho, né? Eu gosto de dar sempre um exemplo de um amigo que me ligava e eu, fale. E ele, boa tarde, né? Não sei o quê. E eu falo, o cara ligou pro meu celular. Não, é que o cara ligou pro meu celular, eu atendi, óbvio que, né? Então, o que você quer falar comigo? Se você me telefonou, eu não vou dizer, oi, tudo bem, como vai? Fale, né? Aí foi motivo de muita risada, depois com o diagnóstico e tal, a gente virou piada entre nós, mas ele ficava muito chateado e pra mim era uma coisa óbvia,
né? A pessoa tá ali, ainda mais hoje em dia que ninguém telefona pra ninguém, telefonou é pra dizer alguma coisa É importante. muito importante. Então fale, né? E aí, então assim, eu acho que o diagnóstico sempre encurta caminho, assim, revelar o diagnóstico. Mas eu entendo que é um passo difícil e a gente tem que estar preparado para as pessoas que não vão aceitar. Mas pior do que alguém não aceitar você porque você é neurodivergente é invalidar o seu diagnóstico. Isso deve acontecer bastante também. Né? Isso as pessoas têm mais medo de ser excluída do que ser invalidada. Só que 99% das vezes você é invalidado e não é excluído. E que também irrita, né? Não, é muito pior. Eu prefiro que a pessoa diga, eu não quero saber de você. Vai com Deus, meu filho, tchau. Eu não ligo para rompimento. Mas você fica ali, você tendo que explicar. E a pessoa, para de bobagem. Isso é frescura. Como ele é chato. Chato aí que já perde a linha, né? Não perco, me dá vontade. Mas você falando sobre isso, eu fiquei pensando, tentando fazer um paralelo e construir outras situações fora da neurodivergência que talvez tenham, que tragam sentimentos semelhantes, situações semelhantes, que possam esclarecer, abrir a mente para pessoas que não são neurodivergentes. Por exemplo, se você tem uma religião diferente, se você tem uma opção sexual diferente, se você tem um costume diferente. Por exemplo, o quanto é constrangedor, dependendo da turma que você está, dizer que você não bebe. Sim. É quase uma ofensa. Sim. Né? A minha esposa é vegetariana. Exatamente. Toda vez tem que dar uma putz. Mas o que você come, então? Tudo que não é bicho, cara. Você tem que justificar. Você não percebe que se você chegar num quilo, 90% das coisas não tem carne. A menos que seja aquilo. É o arroz carreteiro, é o feijão com bacon, que a negada enfia carne onde não tem. Mas o prato em si é um prato vegetariano. Eu sou vegetariana e passo por isso. Então, essa situação. Então, assim, o quanto que vale a pena abrir algumas coisas. Por exemplo, eu falo isso da bebida porque muitas vezes eu não bebo e aí eu chego num lugar que tá todo mundo fazendo um brinde com champanhe. E aí eu falo, não, obrigada. Não. Você não vai beber? Não, mas você não vai brindar? E aí tem hora que você fala, não vou explicar, sei lá, que eu tô treinando pra uma maratona, que eu não bebo porque é por causa que eu cuido da minha saúde, por que eu vou explicar? Tem hora que eu falo assim, eu tô tomando remédio, que é pra não render assunto. Você eu entendeu? ia brincar de falar, é promessa. O povo aceita mais promessa do que uma explicação de saúde, Exatamente. É louco. Então tem hora que enche tanta paciência que não vale a pena abrir a real, que você fala assim, que eu tô tomando remédio, eu tô tomando antibiótico. Caminho. Pra encurtar caminho. Por quê? Porque aquela relação não é relevante. Sim. Eu fiz um exemplo extremo, mas pra dizer assim, o quanto que tem horas que abrir tem que ser uma questão que vale muito a pena. Pra pessoa entender. Ou senão, você fala assim, eu nem quero abrir pra essa pessoa, pra me invalidar. No mundo real, amizade, às vezes a minha filha caçula chega, pai, porque é minha amiga. Fala, é só colega. Amiga não é. Não faz isso. Não, e não é ainda amiga. É só uma coleguinha mesmo, de vir, falei oi, tchau. Coleguinha do balé, coleguinha do, sei lá, do inglês. Não é amigo. Não construiu uma vida junto de relação. Então, assim, você tem poucas pessoas no seu convívio. E eu digo, na minha experiência, esses convívios mais próximos, então vamos dizer assim, aqueles casais que frequentam minha casa, né, que não sei o quê, abrir o diagnóstico sempre foi salutar, entendeu? Porque você vive melhor. Sim. Para voltar no exemplo do vegetarianismo da Paula, né? É aquilo, é gostoso chegar a pessoa te convida para ir na casa dela e de repente tem um prato ali especial. Exato. Que a pessoa se ocupou de fazer. Olha, eu fiz isso aqui, vi uma receita aqui. Então, aí aquilo enriquece a amizade. Entendeu? A pessoa se preocupar de se tá muito barulho ou não tá barulho, ou de saber que aquele lugar é o meu lugar na mesa da casa dele. Isso é ótimo. Tá vendo? E tem a antecipação do que vai acontecer. Olha, nós vamos aqui, depois assim. Entendeu? Então eu acho que... Agora, existe obviamente uma fluidez na amizade, né? Voltando naquele exemplo do meu amigo psiquiatra, né? Quando você quer lembrar a coisa e não lembra e fica forçando, e ele dizia, seu cérebro é seu amigo e não seu escravo. O escravo você manda, ele faz na hora. O amigo faz na hora que ele quer. Então, nesse sentido, existe menos desgaste com as peculiaridades do autismo
na amizade. Que voltando naquela sua pergunta Sim, do outro na episódio. amizade real, né? Então, sim, né? Até porque aquilo, você não tá o tempo inteiro com a pessoa. Deu uma desgastada. Faça um pouquinho. Falei, exato. Não, porque assim, eu vou dar um exemplo. Uma vez eu tava conversando com um casal amigo nosso, e ela, não, porque minha mãe, ela faz aquilo, e ela foi amiga de um fulano. Eu falei, nossa, eu precisava conhecer sua mãe. Ela falou, viu, Zizo, minha mãe já faleceu. Tipo, eu já sabia, só que aquilo... Naquela hora eu fui me empolgando, mas ela falou com um carinho pra mim, entendeu? Que na hora, assim, é claro que a gente fica um pouco envergonhado, né, do fora, mas ao mesmo tempo o acolhimento dela de entender que a gente que é autista vai se empolgando e aí perde a medida, tipo, eu queria... né? E esqueci completamente, porque naquela hora eu só tava assim, vamos dizer, falando de uma maneira... Eu tava apaixonado por aquela pessoa, eu queria conhecer, pessoa demais. Pessoa demais. E... Zizo, minha mãe morreu. Nossa, aí eu já fiz isso também. Não! Não posso nem pensar. Não, mas aí é o que eu digo, que a pessoa saber do diagnóstico, É porque diferente. tem outras situações que eu cometi esse tipo de gafe. Que não teve E aí conserto nem acolhimento. E aí, exato, aí você fica. Aquilo, cada vez que você lembra, você revive aquela Exato, é essa vergonha. dor de barriga que eu senti agora. É muito doloroso pra gente, porque pra nós, isso daí é uma constante. A gente não entende regra social, a gente fala coisa que não deve, a gente eu tenho um problema muito sério eu não, né? Todo autista é muito detalhista. A gente não vê o todo, mas vê o detalhe. E de às vezes reparar algumas coisas e comentar, e coisas que socialmente não se comenta, tipo um botão de blusa aberta, sabe uma coisa assim? Uma coisa... Aí você fala, nossa, olha lá que fulano... Aí tipo, viu, não pode falar, é a mãe do cara, é não sei o que... Sabe alguma coisa assim? Mas não coisa... falar mal da pessoa, mas de reparar... De dar um fora, assim. De dar um fora. E, enfim... Ou de expressar opinião quando ninguém perguntou sua opinião, né? Nossa, aquilo lá não tá nada combinando. Tipo, não tô falando mal, mas é que não tá mesmo. Mas não é pra falar que não tá nada combinando e a pessoa tá achando que tá abafando. Entendeu? Tá não. Tá, não, esqueça, mas não tá. A Paula brinca comigo, porque que eu falo, né? Toda relação é um contrato. Então... A minha sinceridade, por exemplo, para roupa, é uma coisa que é absolutamente bem-vinda. Mas na minha relação com ela. Então ela pergunta e é para eu te responder. Na lata. Na lata. Nossa, é uma delícia. Às vezes a gente sai para comprar roupa, né? Eu me lembro uma vez que a gente saiu, ela estava procurando vestido. Isso faz algum tempo já, que era para uma festa. E aí ela... Pôs, o vestido era maravilhoso no manequim, mas é aquilo, pôs no corpo. É outra coisa. Aí fez uma dobrinha aqui do lado, eu falei, não caiu legal, porque eu tô fazendo uma dobrinha. A vendedora deu uma secada em mim. Aí ela, eu também não achei, não sei o quê. Mas eu achei tão engraçado que ela deve falar, viu, quem é esse cara que já manda assim na lata? Não vestiu bem, aqui tá fazendo uma dobra aqui, não sei. Só que, sou eu com a minha mulher. Sim. Entendeu? Eu até brinco, às vezes a gente vai em loja assim, e eu ou pego algumas roupas, ou às vezes a vendedora chega e eu falo, nem mostre isso que ela não vai gostar, porque eu já sei, entendeu? Então assim, nesse caso, essa sinceridade autista é bem-vinda, né? Agora, pra tem algumas situações amizades, que não é, né? Tipo, coisa que eu já fiz 1 bilhão de vezes, onde você vai assim, tipo... E aí você vê que não é adequado falar isso pra pessoa. A pessoa se vestiu desse jeito é porque ela acha que aquilo ali tá coerente. Você não tem que dar essa opinião. Ai, que difícil, né? É difícil. Esse termômetro. Por isso que, assim, construir uma amizade é mais difícil. Manter talvez não seja, porque existe esse fator relação, de intimidade, onde você pode abrir, porque você já, flui, né? Flui pra isso, converge pra isso. Não, e é o que eu... Desculpa te interromper, Michele, mas é porque só pra fechar o que eu comecei a dizer, que você falou, falei, amizade, o cara dá um tempo. Quando você dá um fora desse, às vezes magoa, eu sei que magoa, só que... E aí a pessoa tem o tempo dela de digerir e falar, putz, o cara não teve má intenção, é o jeitão dele, né? Uma vez eu brinquei com esse mesmo meu amigo psiquiatra, né? Eu falei, eu fiz uma brigadeira, ele não gostou, ele falou, aí eu falei assim, perco a amizade, perco amigo, mas não perco amigo, mas não perco a piada. Aí ele falou, perde mesmo, tipo assim, já mandou na lata. Então a gente corre esse risco, né?
Então, nessa época eu não tinha diagnóstico, não sabia, então era uma inconveniência que eu não sabia que eu estava sendo inconveniente, né? Hoje eu tenho consciência que eu tenho que prestar atenção. E cansa esse autopoliciamento o tempo todo, não? Cansa. É aquilo que eu tava falando no outro episódio, né? Que eu me esposa, mas você não fica à vontade nem comigo? Eu falo, não dá. Se eu ficar à vontade, Não dá. Eu não sei nem dar um exemplo concreto, mas assim, a gente, são tantos anos de masking, tantos anos de treino, tanta bordoada que a gente toma na vida de passar vergonha mesmo, que você vai se reprimindo, então você fica o tempo inteiro naquela, será que eu falo, será que eu não falo, será que a pessoa perguntou, é para responder, não é, entendeu? Então, é muito triste, eu vou dizer, é um peso que eu carrego. Eu sempre sou uma pessoa que defende muito que ser autista não é ruim, que eu adoro ser autista, que eu ser autista é quem eu sou, mas também não escondo as limitações que a gente tem. E para mim, uma coisa que pega muito forte é essa questão da relação, porque como eu falei, a gente gosta de se relacionar com as pessoas, mas a gente é muito desajeitado, muito desajeitado. Esses dias eu estava do lado de fora da casa, que eu estava pintando a parede, e a faxineira abriu a janela e aquelas persianas, sabe? E ela fez um barulho, eu tomei um susto, falei, puta, que susto, não sei o que, por que abriu assim? Aí quando eu olho, é só a faxineira assim, aí eu, nossa, desculpa, achei que era a Paula, mas mesmo com a Paula não tinha que ter dado esse grito, você entendeu? Mas acontece que aquilo, mas eu tomei um susto, porque você tá ali distraído, aquele barulho, eu assusto muito fácil. Aí eu ia perguntar sobre isso, Zizo. Você acha que é mais cansativo, isso que você tá contando, é mais cansativo essa culpa constante que sempre vem desse autopoliciamento que sempre vem, né? O cansaço do autopoliciamento para não vir a culpa, né? Porque a culpa judia mais do que qualquer coisa. Então, existem, na verdade, 3 coisas. A culpa, que judia demais, o autopoliciamento constante, que judia demais, ou esse estado de alerta constante para não ter que falhar, se corrigir, assim. Como eu digo esse alerta constante, assim, não é só o autopoliciamento consciente, mas esse estado de alerta de algo vai acontecer, a iminência de algo acontecer, eu vou ter que me policiar. Entende? Então, eu sei que eu sou assim, eu vou ter que me policiar e eu estou culpado porque eu não me policiei o suficiente. São 3 desafios constantes. Sim, é o que eu falei. Para mim, é hoje o maior peso da minha condição. As outras coisas, a hipersensibilidade, são coisas mais controláveis. Mas isso é quem eu sou. É do meu âmago, entendeu? Eu não consigo estar conforme as regras sociais. Não adianta. Com 54 anos, vou fazer 55, eu não consigo. Mas, você não se esforça. Como não me esforço, cara? Sabe? Tem uma relação longeva, trabalho. Então, eu me esforço muito, mas eu sei que tudo isso é puro esforço. Eu não consigo aprender a me comportar socialmente. É o tempo todo sentido. É o tempo inteiro ali segurando, porque, sabe, tateando. É claro que, para minha sorte, as situações sociais se repetem muito. Então eu vou criando aqueles manuais, festa de aniversário, tal. E quando mudou tudo? Porque eu tinha até já umas piadas, agora tem um monte de coisa que não pode nem falar. Não, eu aprendi que é errado, entendeu? Exato, antes não sabia. Mas não sabia, mas aí eu tenho que esquecer, porque é o que eu falo, a gente decora textos. Você tem falas específicas para determinadas situações. Isso também tem muito a ver com a ecolalia, né? Então, aquele bate-pronto, a pessoa falou um negócio, você vem com aquela resposta que você está memorizada, programada. E aí você tem que desprogramar tudo isso. Uma psicóloga que eu fiz terapia há muito tempo, ela dizia que o autista, ele vai marcando o caminho, sabe? Quando nas praças o pessoal passa pela grama. Então, quando você tem que mudar aquilo, é um esforço muito grande. Quer dizer, até marcar o outro caminho e aquele a grama crescer de novo, só quem já viu isso daí no chão sabe como é difícil. E pra gente é assim, mudou um negocinho, a tendência é ir para aquele caminho que já tá, sabe, estabelecido. Então, assim, é penoso. É muito penoso. Então, essas construções de novas amizades bota em xeque, em estado de alerta ainda maior. Então, por não ter essa previsibilidade e não é só de nova, relações.
qualquer relação. Você entendeu? Porque eu sou assim sempre. Sim. Eu não é porque eu tô há 18 anos, 19 quase com a Paula, que eu não sou mais assim com ela. Eu Sim. sou. Eu corro o risco o tempo inteiro de, às vezes, ser inconveniente. Sim. E o medo de magoar, né? O cuidado. Isso. De, por exemplo, cometer uma indiscrição, de contar alguma... Ela fala, pelo amor de Deus, não fale nada sobre mim. Mas é minha mulher, eu amo. Ela faz alguma coisa, que eu já falei aqui, da faculdade. Se começar... As coisas, sabe assim? Porque obviamente que eu sou fã dela. Então, cada coisa que ela faz... Você quer dar um exemplo? Aí, claro, que por causa do diagnóstico, ela diz, sobre isso, não fale pra ninguém. Tipo, a gente tá indo numa fé, numa coisa... Não é pra comentar tal coisa. Ou não fale nada de mim pra... Então já tem essa regra, não fale nada de mim pras pessoas. Você vê que eu não cumpro, né? não cumpro, mas eu me esforço. Mas a gente sabe do esforço, aí vai na questão do esforço. Entendeu? Aí mas é que, sabe, me escapuliu, como dizia o Chaves. Mas esse caminho que você falou, né? Esse automático. É muito difícil não ter essas regras, né? Essa flexibilidade na regra, né? Do que eu posso, o que eu não posso. E construir novas relações, e aí mais desafiador ainda, ou não? É que, assim, é o que eu falo, construir a relação, a gente é muito leal, a gente é muito honesto, eu digo autista de um modo geral, né? São características comuns, nosso senso de justiça. Então, assim, se a pessoa é bem intencionada... Vai fluir, né? E, agora... A Paula tem uma fala que é difícil não levar para o pessoal. E eu entendo essa fala dela. Porque aquilo, às vezes, é uma resposta que, para mim, eu tô falando com a maior normalidade possível, mas quem escuta aquela voz, sabe? A Manuela brinca, voz de trovão. Mas, tipo, eu tô concentrado, sabe? Então, assim, é trabalhoso. Eu tenho um amigo de muitos anos que ele assumiu, ele falou, ó, sabe aquela coisa, pode deixar comigo? Então ele manda mensagem, e aí, tá livre tal dia, posso ir na sua casa, vamos, porque se deixar por mim, eu esqueço, eu não sou aquela pessoa de tomar a iniciativa, entendeu? Isso é muito bom que a gente tem alguém assim. Eu tenho uma amiga que me manda mensagem e fala, olha, meu aniversário, você não vai me ligar, não? Aí ela desliga e manda eu ligar pra ela. Não, aniversário eu sou um pouco mais... Pra mim é um pouco mais tranquilo, porque como eu tenho uma memória... Não, eu tenho uma memória que... Então, assim, eu meio que... Se eu perguntar, eu guardo o aniversário e tal. E é isso de ligar pra mim. É claro que a mensagem é sempre igual pra todo mundo. É mais fácil. Parabéns, muitas felicidades. Porque é isso, é só dizer, ó, lembrei de você e tal. Falar as coisas, aí eu falo. Aliás, é um ressentimento de... não faço textão em Instagram, rede social, e a criançada gosta, né? Que você faça aquela declaração. Fala, ó, é regra pra nenhuma. Se fizer pra um dia, acabou. E pesquisar a fotinho antigo, falar, pelo amor de Deus, falei parabéns. Meu presente pra você, eu falo para minhas filhas, meu presente pra você já foi a vida. Acabou, não precisa mais nada. Ai, muito bom o nosso papo aqui. Sabe o que eu tô pensando? A gente precisa falar também sobre as amizades na adolescência, a vida da adolescência, o período da adolescência. Eu recebo muitas mensagens de pais quando descobrem o autismo dos seus filhos no período da adolescência, que já é um caos por natureza. Sim. E aí você se descobrir autista na adolescência, eu imagino que deva ser um dos maiores desafios e libertação também, né? Dependendo da forma como isso for passado, encarado, transformado, apoiado. E eu acho que a gente pode falar disso no próximo episódio. Pode ser. Tá vendo? Eu já tô dando um spoiler, que é pra você ficar com a gente. Vem com a gente pro próximo episódio do Mentes Divergentes. Obrigado pela sua companhia. E esse foi mais um episódio do podcast Mentes Divergentes. Eu sou Michele Basso, com Zizo Porto e técnica de Paula Amaral.